termopar cerâmico, cuidados ao serem instalados. O que devemos fazer para evitar o choque térmico? É muito comum, na hora de instalar esses termopares, termopar cerâmico, principalmente onde existe enxofre ou temperaturas muito altas, ou que possui gases corrosivos, a gente não tome cuidado para evitar choque térmico e evitar que o tubo quebre ou trinque. Porque quando você está colocando esse termopar e ele trincar, você não vai perceber. Em primeiro momento, você consegue colocar o termopar no processo, mas se ele já tiver trincado, a vida útil fica comprometida. Deixar o termopar sobre a carcaça do forno por uns 40 minutos no mínimo. Esse forno aqui é um forno de vidro. E aqui tem um bocal que a gente vai colocar um termopar de platina e cerâmico. A temperatura aqui dentro está por volta de 1480. Eu preciso necessariamente pegar um termopar, colocar sobre a carcaça do forno para que ele possa ir aquecendo. Então ele vai assumindo uma temperatura da carcaça, que é uma temperatura alta, e por uns 40 minutos mais ou menos, depois seria esse termopar no processo. O segundo ponto, pessoal, é uma pessoa vir, um instrumentista com uma roupa totalmente adequada, com luvas, né, uma roupa de proteção, uma temperatura muito alta, é a colocação do termopar no processo, que ele está colocando com a mão aqui, ela pode durar mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Veja, você ficar com a mão estendida num lugar quente, colocando um termopar desse, sujeito a uma temperatura que eu posso não estar suportando, a tendência é querer soltar esse termopar a qualquer momento, porque chega uma hora que você coloca ele na carcaça e você já deixa com o bocal aberto, ele próximo do bocal. Então ele começa a assumir uma temperatura ali acima de 1000 graus. É muito comum você colocar um termopar desse e achar que de 1100 até 1480 não se trata de choque térmico. E 300 graus de diferença é um choque térmico. E aqui uma pessoa fica numa situação de tentar largar esse termopar a qualquer momento, porque é muito quente. Então fica numa situação muito complicada. O terceiro ponto é a roupa adequada. No processo precisa ser inserido aos poucos e aí ele vai colocando e esse processo acaba indo tomando um tempo, a pessoa começa a ficar meio incomodada, né? Até que finalmente você coloca ele no termopar e a pessoa já se afasta. O termopar está aqui colocado, aqui está com uma mancha um pouco branca, e depois você coloca de novo a manta e toda uma proteção por cima de vedação do bocal do forno. Existe, pessoal, devido ao local ser muito quente, dispositivos que são alternativas para que a gente possa inserir esse termopar no processo. Então eu posso colocar aqui uma polia, um cabo, onde eu posso colocar esse termopar de modo a ele ficar inserido dentro do bocal, soltando aos poucos. Então eu posso lá soltar 2, 3 dentes, deixo ele lá, vou fazer alguma outra coisa, vou lá, solto mais um pouquinho. Quer dizer, eu não fico sob a ação da temperatura e nem correndo o risco de soltar esse termopar a qualquer momento. E é um método bem interessante, bem fácil, bem simples e funcional. Eu posso fazer uma metodologia de inserção desse termopar no processo. Eu posso determinar o tempo, eu posso determinar a velocidade. A chance dele trincar é praticamente zero. Por exemplo, existem casos que o cliente compra 3, 4, 5, meia dúzia de termopares, 5 funciona e 1 não. Na hora de colocar os 5 ou 6 termopares, a tendência é colocá-lo de maneira mais rápida e achar que está tudo certo. Se ele trincar, é pelaquela trinca que vai passar os gases corrosivos que fazem com que o termopar fique quebradiço. É bem complicado isso porque acaba comprometendo depois a vida útil e ninguém lembra lá do modo que ele foi colocado. E normalmente se fala, não é possível, eu coloquei lá 6 termopares, está tudo funcionando, porque só esse deu problema. Isso deve ser problema de tubo. Mas não, é muito comum ser uma situação de falha na colocação. Existe também o choque térmico do processo. O termopar está próximo de um ponto de aquecimento, do maçarico, ele aumenta a intensidade dele muito rapidamente, pode dar um choque térmico e pode trincar. Por isso que os termopares de platina, principalmente o 710 importado, que por ele ser impermeável, ele não suporta choque térmico, ele é totalmente duro, impermeável, uma louça. Então ele não tem uma acomodação para suportar choque térmico. Qualquer variação de temperatura brusca, ele trinca. Então fica aí a dica de uma colocação mais adequada através de uma polia e fazer um procedimento. Agora, lembrando aqui, nesse vídeo, que uma colocação dessa aqui não pode ser menos do que 1 hora. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal.